Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui de análise dos campeonatos europeus que estão para começar. Agora é o segundo da série que eu estou fazendo. Esse agora é o da La Liga, que vai começar agora sábado, dia 15. A rodada vai ser meio dividida. Por exemplo, o Barcelona e o Real Madrid vai jogar só um pouco mais para frente, porque foram os times que teve mais jogadores indo longe na Copa do Mundo, então eles tiveram esse descanso a mais. Eu vou analisar os principais times aqui, já deixei algumas abas abertas, depois faço uma análise mais geral e no fim tem a minha tier list aqui, meus palpites, igual eu fiz da Série A da Itália. O título é aquilo, é o Barcelona e o Real Madrid, não tem pra onde fugir, só que depois eu vou dar a minha opinião, qual que eu acho que vai ser o campeão. Essa La Liga também vai ser uma La Liga bem nostálgica, como eu quero dizer um pouco assim, nostálgica. Esses três times aqui, ó, Málaga, Racing Santander e o La Coruña, Deportivo. Para quem, assim como eu, já acompanha futebol tem uns 15, 16 anos, poxa, lá em 2009, 2008, 2010 jogava Bomba Pet, era esses times sempre estavam ali na Série A, o Racing, o Deportivo, o Málaga, depois chegou a ficar rico, milionário ali em 2012, 13, com o Isco, que foi o Golden Boy, Pellegrini, técnico que hoje é do Betis, tinha o Van Nistelrooy, Júlio Batista, Joaquim. Chegaram nas quartas da Champions, foram garfados pelo Borussia, né, do Klopp. É pra ter chegado na semi que enfrentaria o Real Madrid, mas foi bem legal subir esses três times. Tem boas recordações. Então, eu vou começar falando pelo Barcelona, mostrando um pouco aqui a janela do Barcelona até então. Qual o Ter Stegen já estava emprestado para o Girona, agora foi para o Ajax. O Ronald Araújo para o Liverpool. Ronald Araújo, torcida do Barcelona tá em festa com a saída dele, principalmente em jogos decisivos das últimas Ligas dos Campeões, ele sempre falhando, sempre sendo expulso, falhando em posicionamento, sempre jogando errado. E perdeu o Lewandowski também, por mais que tinha uma idade avançada, ele era um matador. Mas isso ao mesmo tempo traz um alívio para o Barcelona na questão de salário, pois as regras da La Liga é bem complicada em relação a isso. Tanto é que nos últimos anos o Barcelona vem sofrendo com isso, para se inscrever jogador, para contratar. E até então que ela trouxe o Gordon, 80 milhões, muito. Para mim isso aqui é muito, mesmo mercado inflacionado, 70, 60 milhões tá ótimo. O ADM, 22 milhões de euros, acabou sendo um valor barato para ele. Talvez 30, 40 milhões seria um preço normal para ele, mas o contrato dele acaba no meio do ano que vem e ele não quer renovar. Então, tipo assim, o Borussia poderia perder de graça já em janeiro para assinar um pré-contrato, então preferiu vender ele por esse valor agora. Então, digamos assim, o que o Barcelona perdeu aqui no Gordon, ele ganhou no ADM, entendeu? Pode-se falar que fez essa jogada. Tem alguns nomes também, talvez tá tentando a volta do Cancelo, que ele voltou para o Hilal, acabou o empréstimo, tá tentando a volta dele. Por enquanto, Barcelona é isso. E no momento que eu tô gravando o vídeo, tá um interesse bem firme no Rodri. Eu acho que o City vai acabar vendendo. O Barcelona tá subindo as propostas, 40, 50 milhões de euros. Uma hora vai acabar cedendo e vendendo ele. A forma do Barcelona jogar vai ser bem interessante. Por quê? Esse jogo aqui contra o Real Madrid, que foi um dos últimos da temporada passada, que se sagrou campeão. Até o Rashford fez aquele golaço de falta, mas não permaneceu. Então, a questão do Barcelona. A zaga se especulou um pouco o Laporte, só que deu uma esfriada. Seria a zaga campeã do mundo, né? Com o Barcia e Gerard Martin, deve ser isso. Aqui vai ser o Baldé. Se conseguir trazer o Cancelo de volta, tem grande chance de ser ele. E aqui na lateral direita é o Condé, o titular. Mas que o Barcelona tá bem desfalcado. Tanto é que não estava nem com o Yamal aqui. O Yamal machucou bastante essa temporada. O meio de campo deve ser Pedri. Se chegar o Rodri, Pedro e Rodri numa bela dupla, ou vai ficar aqui revezando Pedro e Gavi, Pedro e De Jong, tem o Bernal também que teve bastante espaço nessa temporada. Aí aqui pra frente que é interessante. Provavelmente o Hansi Flick vai fazer tipo um 4-2-4 ou 4-3-3, 4-2-3-1. Por exemplo, pode ser esse aqui, o Olmo, Rafinha aqui, Yamal. Aqui pode ser um Gordon, um ADM. Ou seja, não vai ter mais esse centroavante igual o Lewandowski, mais fixo. Então vai ser tipo quatro jogadores, vão trocar bastante posição. Eu já estou contando que o Ferran vai para o PSG. Aqui não está sacramentado, mas está bem encaminhado. Mas se ele ficar, é mais uma opção para o ataque. O Barcelona tentou o Julián Álvares também. O Atlético de Madrid está bem seguro em não vender ele, mas se ele vir, mais um grande acréscimo.
ele vinha bem, tipo assim, é o sonho do Barcelona, vender o Ferran e trazer o Julián Alves, mas se não conseguir vai ser, eu acho, ataque titular. Ideal é esse, Olmo, Yamal, Rafinha e aqui o Gordon. Eu prefiro o Gordon do que o ADM. Por mais que eu acho que ele não vale aquilo tudo, eu ainda prefiro ele. Seria um quarteto de bastante movimentação. Teria opção também do ADM, talvez testar o Rafinha por aqui, deixa o Gordon. Mas o Hansi Flick vai trabalhar bastante esse estilo. Como sabemos, a linha adiantada do Barcelona sempre, sua linha de defesa aqui no meio de campo, empurrando outro time. De forma bem resumida, esse é meu panorama que eu faço do Barcelona, suas variações com os jogadores que chegaram. E como eu disse, lá pro fim, lá quando eu for montar a tier list aqui, eu falo o que eu penso do Barcelona na classificação final. Agora chegou a vez do Real Madrid, galera. As partidas aqui conseguiu fazer uma grana ainda. Conseguiu fazer uma grana decente, igual o Palácio, o Gonzalo Garcia, o Arbeloa foi pro Fulham e ainda deixou 50 milhões de euros pro Real Madrid. Fez uma grana aqui no Fran Garcia também, que foi pro Betis. E o Mastantuono eu até falei bastante no Vida Fiorentina, que eu fiz da análise do italiano. Ele é uma incógnita ainda, porque no Real Madrid pouco ele fez, até no River também pouco ele fez. Foi aquele golaço de falta contra o Boca Juniors que deu uma elevada boa nele. Então vamos ver se ele vai se desenvolver na Fiorentina. E agora sim, sobre a chegada, o Real Madrid investiu bem. Para mim acertou em todas. A janela do Real Madrid é a melhor até agora do futebol europeu. Começando aqui pela sagacidade, né, de sem custo. Você traz um Konaté, um Bernardo Silva sem custo e um Dumfries, 20 milhões de euros, um valor barato. Eu sei que tá em conta a idade dele, que ele tem 30 anos, só que o Dumfries é um tanque jogando, tem pelo menos mais uns 2, 3 anos de um ótimo nível de futebol. O Cucurella, eu cometi um grande pecado no vídeo que eu fiz da Série A, que eu fiquei reforçando, nos últimos 2 anos, 3 anos, o melhor lateral esquerdo do mundo, ou o Nuno Mendes ou o Di Marco. O Cucurella entra nessa conta também, é um dos três. Cucurella, Di Marco e Nuno Mendes. Como lateral, como ala, questão defensiva, o Cucurella sensacional. Essa Copa do Mundo dele, a última Euro, tem nem que falar. A Copa do Mundo pelo Chelsea Clubes na temporada retrasada, no fim da temporada retrasada. E o Carlos Espi, que veio do Levante, fez 11 gols pelo Levante, foi um dos grandes responsáveis pela manutenção do time de Valência. Aí, tipo assim, quebrou um pouco a questão do Endrick, porque logo que saiu o Gonzalo Garcia, todo mundo, opa, então o Endrick vai ter mais chance, ele vai ser esse primeiro cara ali de centroavante enquanto o Mbappé não tiver. Por mais que a data aqui do Gonzalo Garcia tá 2 de agosto, a gente tinha, quando fala, tinha confirmado há mais tempo. Aí o Carlos Espi foi lá e logo em seguida fechou, confirmou também que o Real Madrid ia trazer ele. Ou seja, então teoricamente o Endrick ainda fica para trás da fila, porque trocou um pelo outro. E aqui é o Diomandé, né? É um dado momento quase certo com o Liverpool, quase certo com o PSG, acabou indo para o Real Madrid. É um jogador de muito potencial, de muito futuro, espera dele, driblador, joga nas duas pontas, mas ainda e fez uma Copa do Mundo razoável pelo Costa Marfim. Não dá para falar que ele arrebentou, mas também não dá para falar que ele foi uma porcaria. Daí estaria sendo exagerado. E sim, a outra grande chegada do Real Madrid é o José Mourinho, que eu sou daquela linha que ele tá vindo mais para domar esse pessoal, domar esse vestiário, domar o Mbappé, ali o Vinícius, porque o grande trabalho, o Mourinho, o último grande trabalho dele, talvez foi no United, que ganhou a Europa League, isso há cerca de 10 anos. Depois passou pelo Tottenham, rodou o Fenerbahçe, passou pela Roma. A Roma ele fez eu digo que foi um bom trabalho também. Não foi aquilo tudo, mas foi um trabalho decente pela Roma, chegando a ser vice-campeão da Europa League. Vamos ver. O Mourinho é uma grande incógnita, mas pelas opções que tinha no mercado, o grande sonho era o Klopp, mas o grande sonho do Klopp era treinar a Alemanha. Pelas opções que tinha, igual no passado, tentou um emergente, uma revelação, o Xabi Alonso, não deu certo. Então o Florentino agora optou por trazer um cara que conhece a casa, que ele conhece, um cara experiente, um cara muito vitorioso. Esse foi o grande fator que fez trazer o Mourinho para domar esse vestiário. Sobre o time do Real Madrid que vai jogar, o sistema defensivo, esses dois vai ser titular, aqui o Courtois, provavelmente vai ser o Konaté e Rudiger, o Militão, questão da lesão dele é muito inconstante, porque ele poderia até ser uma opção aqui pela direita, quando quiser algo mais defensivo. E aqui é o Cucurella, né? Carreiras e o Huijsen chegou, teoricamente, na temporada passada, que era para ser titulares, não se firmaram, ainda são jovens,
ainda pode dar certo, até o Real Madrid revender, fazer dinheiro futuramente. Aí aqui do meio pra frente, como eu penso que o Mourinho vai jogar. O Güler, o futuro do Endrick, para ele se desenvolver, vai acabar sendo ter que ser o Real Madrid. Poxa, se o Endrick vai para uma Roma, para um Borussia Dortmund, ou até para um time da Premier League ali, até o Tottenham, alguma coisa assim, como eu penso que vai ser a principal formação do Real Madrid. Aqui vai ser o Rodri, pelo visto, vai Barcelona. Aqui vai ser Valverde, Tchouaméni, os dois porradeiros, Bellingham, Vinícius, Mbappé. E eu acho que ele vai optar pelo Bernardo Silva. Mesmo o Diomandé ter chegado por esse valor todo, ter muito potencial, eu acho que o time ideal dele vai ser isso. Do meio pra frente vai ser isso. É, tem o Arnold também, mas o Arnold, voltando pra lateral, o Arnold vai ser reserva do Dumfries. Talvez o Mourinho pensar alguma coisa como ele volante aqui, não sei, talvez reventar. Possa ser que o futuro do Arnold para mim é esse, pensar em jogar aqui no meio de campo. Mas, por exemplo, o Bernardo Silva para ter mais controle, às vezes pode fazer tipo um 4-2-2, Mbappé e Vinícius, uma dupla aqui correndo bastante, Bernardo Silva, Bellingham cai um pouco para cá. Só que tem opção, o Diomandé vai ser bastante usado, dependendo do jogo. Precisa de mais fôlego, mais força física, mais drible. Poxa, Vinícius Júnior atacando aqui, Diomandé infernizando desse lado, Mbappé caindo também, vai trazer bastante possibilidade para o Real Madrid. O Güler vai para reserva, mas vai atuar bastante também aqui, entrando no lugar do Bellingham, ou até aqui por esse lado aqui o Dumfries, tem bastante opção. Porque essa questão do Bernardo, ele trazendo para dentro, que é a perna dominante dele, que é a esquerda, abre muito corredor para o Dumfries. Eu acho que ele vai segurar um pouco mais o Cucurella para dar essa liberdade para o Dumfries. Mas, poxa, uma dobradinha, pensa aqui, Diomandé, Dumfries, Cucurella e Vinícius, imagina a correria, a força física que vai ter. Tem bastante potencial o Real Madrid pelas alas. É, e no elenco ainda tem olhando aqui, tem o Rodrigo ainda, é o Asensio para reserva da reserva. Tem o Rodrigo quando voltar, ele machucou a LCA, acho que foi ele abril, foi uma coisa assim, então talvez ele volte mais para o final do ano. Vai ser uma opção a mais de ataque. Talvez empurrando o Endrick mais para trás ainda nessa fila. Enfim, esse aqui eu finalizo o Real Madrid. Agora eu vou pro Atlético Madrid. Vocês já estão vendo aqui. Quem chegou? Kang Lee, Hillman de Grimaldo. Grimaldo pro lugar do Ruggeri, que está indo para Aston Villa. Em questão de qualidade é um ganho. O Grimaldo tem mais qualidade que o Ruggeri. E aqui tem a chegada para o meio de campo do Hillman. Bom jogador no meio de campo. Já quando tem o Coque, o Barrios, o Johnny Cardoso, já tem bons jogadores ali para a posição. O Hillman para mim briga para ser titular, era o capitão do esporte. O Kang Lee pelo lateral, pelo lado, principalmente lado direito, para compor. Não vejo ele chegando a ser titular, mas é uma boa opção. Aqui eu destaquei dois jogos do Atlético Madrid. Um do Girona, um dos últimos da temporada passada, e o do Marselha, que foi agora na pré-temporada. Porque é o mesmo técnico, o Simeone, então dá para ter uma bastante visão. Já que eu falei um pouco de Simeone, eu acho que eu sou daquele tempo, para mim, dele já deu. Ele é um dos maiores salários de técnico do mundo. Ele fez muito para o Atlético de Madrid, ganhou a Europa League, ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou a Copa do Rei. Só que, tipo assim, esse salto a mais o Atlético de Madrid não conseguiu dar. Eu sei que é difícil competir com o Barcelona e o Real Madrid, mas às vezes de jogo. Se olha aqui, tem Lookman, o Griezmann saiu, esse foi um jogo da temporada passada, mas tem Julián Álvares, tem Simeone, tem bons jogadores com peça para desenvolver, tem bons jogadores para desenvolver um futebol vistoso e muitas vezes fica naquilo, é a linha de 5, o Lookman vira o assistente de lateral, aí fica aqui, entra o solo, faz um pivô, entendeu? Acho que já deu isso pro Atlético de Madrid. Mas pelo visto ele tem as chaves do clube, ele decide quando ele quer sair ou não. Mas essa é a minha visão sobre ele. É igual, então, esse jogo contra o Girona aqui, por exemplo, aqui a escalação tá 4-3-3, mas muitas vezes ele faz 3-5-2, aqui ele poderia deixar tipo o Lookman e o Julián Álvares, olhando para essa temporada, o Lookman e o Julián Álvares fazem uma linha de 3, aqui vai ser o Grimaldo, o Simeone pode ser esse ala por aqui, porque o Molina também saiu, o Molina foi para Roma. Aí olhando esse jogo mais recente aqui, por exemplo, ele entrou com Kang Lee e Lookman na frente, ele tipo fez esse 3-5-2 ou 5-3-2. Poderia ser Lookman, Julián Álvares, uma bela dupla de ataque. O Lookman encaixou muito bem. Jogou muito bem nesse meio de temporada. Eu não achei que ele iria desempenhar tão bem assim. Ele foi decisivo nos jogos contra o Barcelona, pela Copa do Rei, que acabou perdendo, né, para a Real Sociedad. Tipo assim, tinha que ganhar a Copa do Rei, porque ele chegou um dado momento ele focou na Copa do Rei e na Champions.
fez mais difícil. No Barcelona, saiu pro Arsenal e na Copa do Rei perdeu para a Real Sociedad. A zaga aqui, Lenormand, Ranco, aqui o Públio. Provavelmente Simeone pode ser esse ala, o filho do Simeone. Aqui o Grimaldo. Por exemplo, aqui Johnny Cardoso, Koke, Barrios ou Hillman no lugar dos dois. Esses são um esquema bem. Pode ser ofensivo. Deixa três zagueiros, você espetando bem o Simeone, que é um atacante por natureza, mas tem essa capacidade. O Grimaldo sempre foi bem ofensivo e deixa mais três volantes para ter essa contenção, que sabem jogar, pode se tornar interessante esse principal esquema aqui do Atlético Madrid. E tem a opção também do Solaf. Ele entra bastante, quase todos os jogos ele entra, quando começa a titular. Ele muda um pouco o jeitão, porque ele não tem a mobilidade do Lookman e nem do Álvares, mas ele faz um pivô, bolas aéreas. Então, galera, eu fechei o Atlético Madrid. Agora falar um pouco do Villarreal. Tá com treinador novo, o Marcelinho não continuou. Esse aqui é o Inigo Pérez, que era do Raio Vallecano, finalista de Conference League, ficou em oitavo na La Liga, fez um grande trabalho mesmo com o Raio, chega no Villarreal. O Villarreal de chegadas não tem muito. O Gulaxi, que vai disputar a vaga com o brasileiro Luiz Júnior, para ser o goleiro titular, mas não tem nada de impactante ou alguém impactante saiu. É na La Liga, tipo assim, a gente tem muita referência do Campeonato Inglês, por exemplo. Um time subindo contrata um jogador de 30, 40 milhões de euros no meio de tabela. Um West Ham, Wolverhampton caiu, mas são times tipo assim, contrataria jogador assim que o Barcelona e o Atlético de Madrid têm dificuldade pelo valor. Então, muitas vezes ele se mantém a base, só faz um investimento alto, se vender bastante. Então, aí eu vou pegar esse último amistoso aqui do Atlético de Madrid contra o Galatasaray, do Villarreal contra o Galatasaray. Tem muito bons jogadores. Essa zaga eu gosto, é uma boa zaga, forte. E o Renato Veiga. Aqui, igual eu falei, o Luiz Júnior vai brigar por vaga com o Gulaxi. O Buchanan pode ser titular tranquilamente, como ele foi muitas vezes com o Marcelino. O PP deu uma recuperada no PP. Não foi aquele PP de 80, 90 milhões de euros que chegou no Arsenal que se esperava, mas ele conseguiu dar uma recuperada para sua carreira. Mikal Tadze e Ayoze Pérez, uma boa dupla de ataque, se complementam. Jogador. Ayoze, tipo assim, já está com seus 30 anos por ali, mas ainda tem uma boa velocidade. Mikal Tadze, muito bom jogador, georgiano. E quem chegou também foi o Akomach. Acho que ele voltou de empréstimo, ele estava no Raio. Teoricamente ele vai ser bastante utilizado, né? Porque o Nigo Pérez já conhece ele. Então, a minha questão do Villarreal, olha isso aqui. Última Liga dos Campeões. Olha que lixo, para não falar algo pior, o Villarreal, sua campanha. Se ele tivesse tomado 3 gols a mais, ele teria sido o último, de 36. Ele teve o mesmo ponto do Kairat. Ficou abaixo de Slavia, Praha, Copenhague, o Ajax Mal, União São Giloase, Pafos. Uma campanha pífia. Mas isso ao mesmo tempo, de certa forma, acho que possibilitou ele ficar em terceiro no Campeonato Espanhol. Porque é aquela máxima, um time que não tem muita condição, ele faz um ano bom, se classifica para Champions, para Europa League, é muito difícil conciliar os dois. Muito provavelmente, sei lá, se ele tivesse ficado aqui em 22º, passado para 16 avos, talvez para as oitavas de final, ele não teria conseguido ficar em terceiro no Campeonato Espanhol. Talvez ele sofreria bastante. Então o desafio do Nigo Pérez é achar esse equilíbrio. Mesmo que não vá para a próxima Champions, tentar ficar em quinto, sexto, se bem que na Espanha, quinto. Na temporada passada, deu vaga para a Liga dos Campeões, por causa do coeficiente, junto com a Inglaterra. Mas ficar em sexto, sétimo, volta para a Europa League. Faz uma Champions mais decente, tipo, pelo menos tentando ir para 16 avos. Que isso significa mais dinheiro, passando de fase, pontuando. Porque isso aqui pro Villarreal foi algo estrondoso de vergonha. Então, o que eu espero do Villarreal é isso. Equilibrar a Liga dos Campeões com a La Liga, para não ir bem na La Liga e fazer muito feio aqui na Champions League. Porque, querendo ou não, o Villarreal tem uma certa história na Europa. Já foi semifinalista de Champions 2 vezes, já ganhou a Europa League. Então, ele não é um mero coadjuvante quando vai disputar. Ele consegue fazer uma gracinha, consegue fazer uma fumaça assim. Falar aqui agora um pouco da Real Sociedad, eu acho muito válido, porque é um time que sempre está ali incomodando, ficando em quinto, em sexto, em sétimo, disputando a Europa League, Conference. Igual a temporada passada na La Liga, eles não foram bem, ficaram em décimo nos últimos 5 jogos. Mas isso foi muito por quê? Porque focou na Copa do Rei e acabou ganhando. Acabou valendo a pena, acabou ganhando o Atlético de Madrid. Mais um ano disputando o torneio internacional. Essa consistência do Real Sociedad
nos últimos 10, 12 anos, tranquilamente disputou 7, 8 vezes torneio continental. Isso é muito bom. Traz uma casca, traz uma relevância, traz mais dinheiro. Aí, como eu disse, para a situação do Villarreal se encaixa, para a Real Sociedade e para os outros times. Só vai chegar alguém impactante se sair e se vender bem. Tipo assim, olhando para o elenco da Real Sociedade hoje, se vendesse o Oyarzabal, por exemplo. Mas ele parece. Eu tenho a impressão que ele vai ser jogador que vai aposentar ali. É jogador de ficar a vida toda na Real Sociedade, ganhar uma estátua. Talvez ele com seus 34, 35. Vai lá, vai pro Levante, ganha uma homenagem e tudo, mas é um jogador muito identificado com a Real Sociedade. Muito mesmo. Campeão de Copa do Mundo, campeão de Eurocopa, campeão de Copa do Rei 2 vezes pela Real Sociedade. E olhando aqui o último jogo da Real Sociedade, amistoso contra o Colônia, por exemplo, o Oyarzabal não estava, porque está descansando da Copa do Mundo ainda, mas tem boas peças, o Soler, o Oyarzabal jogando por aqui, podendo ser esse falso 9, ou jogando atrás do Oscarson, Barrenechea, Remiro, goleiro seguro. Tem o Cubo na última temporada conviveu muito com lesão, tanto é que a Copa do Mundo ele não foi. Olhava pro Cuba 2, 3 anos atrás que ele ia explodir, para a liga maior, falava até ir para Liverpool, ser o substituto do Salah, mas ele está convivendo muito com lesão. Mas se ele conseguir recuperar isso, ele pode ser bem, bem útil. Tem o Zakarian também. Tem boas peças a Real Sociedade para tentar fazer aquilo que eu falei um pouco do Villarreal. Tenta desempenhar bem na Europa League, ela consegue ir mais longe do que o Villarreal na Champions e fica ali. Fica em volta da Conference, em volta da Europa League na La Liga. Talvez tentar um bicampeonato Copa do Rei. Acho bem difícil, mas pode tentar sim. Então agora eu vou pro seu grande rival, né? Da Real Sociedade, o Bilbao. Seu novo técnico aqui, o Edin Terzic, fez um bom papel no Borussia. Acho que ele pode ir bem no Bilbao. A questão do transferência do Bilbao é aquilo, né? É a questão da política deles, de ser jogador basco, ou no mínimo pai, ter familiar nascido lá, que dificulta um pouco. Saída que, ao mesmo tempo, ele dificulta muita saída, tanto é que dificultou bastante pro Nico Williams pro Barcelona, há 2 anos atrás. Não tem muito o que falar a questão de transferência do Bilbao. É algo muito peculiar. Tem um vídeo no canal, vou deixar para vocês, que eu falo bastante dessa questão do Bilbao, dessa identificação. Por mais que o vídeo tenha uns 2 anos, isso é algo. É um vídeo temporal, que fala dessa situação deles, mas mesmo assim o Bilbao sempre faz bom papel. Ganha ali suas Copas do Rei, faz uma gracinha na La Liga, conseguiu se classificar para a última Champions, chegando até 16 avos. Então, o Bilbao, muito interessante esse vídeo, eu vou deixar para vocês aí assistirem. E dando uma passada pelo seu time, os grandes jogadores são os irmãos Williams, o Iñaki, o Nico. O Bilbao, para almejar algo a mais, precisa do Nico em forma. E essa última temporada ele não teve, tanto é que na Copa do Mundo ele jogou muito pouco, sempre começando na reserva, jogou muito pouco, mas participou do gol do título, gol do Ferran, ganhando ele na bola aérea. Esses são os grandes nomes. Aí tem o Berenguer, uma boa opção, o Guruzeta, mas o grande jogo do Atlético de Madrid passa pelo Iñaki, pelo Nico. O Iñaki, como está envelhecendo, ele pode jogar mais centralizado também. Tem o Yuri Berchiche, uma boa peça. E o outro time que eu vou aprofundar um pouco mais é o Betis, que ficou em quinto, voltando para a Liga dos Campeões depois de 20 anos, se não estou enganado. Então, de peças que o Betis trouxe, foi o Bernal do Fluminense, para o lugar do Altimira, que foi para o Sporting, para a vaga do Hillman, que foi para o Atlético de Madrid. Fran Garcia, para o Real Madrid não servia, não tem nível de Real Madrid, mas o Betis ele pode sim ajudar, tem total condição. E de certa forma se livrou de alguns jogadores veteranos, como Adriano, o Bakambu, o Ricardo Rodrigues, o Amrabat, fazendo uma limpa no elenco. O Betis, eu acho que não vai fazer uma boa La Liga, porque ele está na Champions e esse elenco não é um elenco para tem boas peças titular, mas acho que não é um elenco para conseguir disputar bem a La Liga e a Champions. Talvez ele faça a mesma questão do Villarreal, vai muito mal na Champions e na La Liga fica de novo em quinto, quarto, porque tipo assim, se ele for bem na Champions, chegando pelo menos na 16 avos, isso consequentemente vai estar pesando na La Liga e não vai estar conseguindo dar uma boa atenção para os dois torneios. Mas se ele conseguindo ficar em sétimo, por exemplo, indo para a Conference League,
seria um título plausível, como ele foi vice-campeão alguns anos atrás contra o Chelsea, não acabaria sendo uma boa, não acabaria sendo uma má temporada. Eu gosto muito do Pellegrini como técnico. Você olha aqui, tem muitas boas peças o Real Betis, me agrada. O Bernal, não sei se ele vai ser titular, se ele vai ter condição de ser titular, mas o Isco recuperou seu futebol no Betis, o Fornals, boa peça meio de campo, mexicano aqui, Fidalgo, o Antony, achou seu futebol por lá. Aqui vai ser o Exausuli, mas ele tá machucado. O De Ossa, né, que quase foi pro Vasco, bastante testado aqui como atacante na pré-temporada. Ele pode jogar mais recuado. O De Ossa se esperava muito dele e não foi bem. Não sei se talvez o Betis está usando ele bastante na pré-temporada para ver se consegue fazer mais dinheiro numa venda. Ou talvez sim, ele recupere seu futebol, como agora tem Liga dos Campeões, tem mais jogos, ele possa ser muito útil aqui nesse meio de campo. Couto Hernandes provavelmente vai ser o titular aqui, ainda mais que o Bakambu saiu. Sei que o Betis traga mais alguém, mas por hora não tem esse tipo de especulação. E as laterais, o Júnior Firpo vai lhe brigar com o Fran Garcia. É que provavelmente vai ser o Bellerin, Cortez aqui pela direita. Aí na zaga tem o Natão brasileiro, tem um Bartra. Muito provavelmente essa zaga aqui, eles vão brigar mais com o Llorente para ver qual vai ser a dupla de zaga titular. Então, pessoal, agora eu vou falar de forma mais geral dos clubes. Eu dei uma aprofundada nesses cinco aqui, mais a Real Sociedade e o Bilbao, porque são os mais tradicionais, são quem geralmente está mais na parte de cima aqui, ou brigando por Copa do Rei. Mas ainda tem alguns times para dar uma boa olhada aqui. Se fosse questão de tradição, era pro Valência estar por aqui, só que os últimos anos dele tenebroso, tá passando por crise financeira, bastante problema. Esse fim de campeonato enganou muito. Você olha, poxa, o Valência ficou em nono, ficou a 2 pontos da Conference League, mas foi uma grande arrancada. Porque boa parte do campeonato, o Valência ficou por aqui, ó. Ficou nessa faixa aqui, disputando para não cair. O outro também é o Sevilha, a mesma coisa, foi uma arrancada aqui. O Sevilha, se não estou enganado, na 33ª rodada, ele estava dentro da zona. Mas essa arrancada aqui, vitória Real Sociedade, vitória Espanhol e essa virada contra o Villarreal foi o que fez o Sevilha dar uma alavancada. Se vocês olharem aqui, terminou só um ponto atrás da zona. Isso aqui engana, porque você pega do. Vamos lá, ó, da Real Sociedade, que foi o 10º, para o Mallorca, que caiu apenas 4 pontos. Ou se você pegar do Bilbao para o Mallorca, apenas uma rodada de diferença, 3 pontos. Então isso que engana muito. Falar que o Sevilha fez um ano seguro, 13º, engana bastante. Porque esses 3 jogos aqui, 3 jogos difíceis que ele ganhou, foi isso que salvou bastante o Sevilha. Por exemplo, olhando aqui questão de casa, olha só umas doideiras. O Mallorca que caiu, ele teve campanha em casa para ir para a Conference League. Aí você olha, entendeu? Aí aqui a questão de Sevilha, que sempre teve o Sánchez Pizjuán, seu estádio com Fortaleza, olha só que coisa ruim em casa. Aí fora eles foram um pouquinho melhor. Aqui, ó, campanha em 11º. Então, é manter esse equilíbrio, os dois, tanto em casa fora. O Celta, um bom ano do Celta. Ficou em sexto, voltando para a Europa League. Ele participou da última Europa League, saiu para o Freiburg. Foi amassado pelo Freiburg nos 2 jogos, mas ele saiu pelo Freiburg, acho que foi nas oitavas ou nas quartas de final. O Raio, excelente campanha, excelente mesmo. Foi finalista da Conference. E, poxa, pessoal, quando você pensa, pô, o Valecano foi longe da Conference, então ele passou sufoco na La Liga, não. Ele foi bem firme, foi bem seguro aqui os últimos jogos aqui. Mesmo perto da final contra o Crystal Palace, ele conseguiu ir bem no espanhol, quase conseguindo voltar. E aqui o Getafe, né? Aquele caso do Getafe, do Bordalás, que é 1-0, 0-0. Olha as estatísticas do. Olha aqui os números do Getafe. 32 gols. Olhando aqui, ele foi o segundo pior ataque. Só não foi pior que o Oviedo, que foi o último isolado. O Girona fez mais gol que ele. Todo mundo aqui, pelo menos na casa do 40. O Getafe 32. Mas a defesa, segunda melhor defesa. Aqui o Real Madrid 35, terceira, atrás do Real e do Barcelona. É o Getafe, do Bordalás. Ninguém gosta de parar para ver. Tem nada de vistoso naquele futebol, mas é efetivo. Eles fazem o que eles têm e conseguem aqui, ó, levar o Getafe para uma Conference League. Aí a questão, igual você tem no começo do vídeo do Deportivo, do Racing e do Málaga, o que pode ser um bom alento para eles, que na última temporada, sim, o Oviedo subiu, bateu e voltou, mas o Levante, o Elche, que subiu, conseguiu se manter. Sim, eles brigaram bastante. Olha só, o Levante não caiu por causa do saldo de gols.
O Osasuna fez uma força que quase caiu e o Elche ficou um ponto acima. Mas dos três está subindo, o que mais tem condição para mim é o La Coruña. Trouxe o Aubameyang, por mais que seja veterano, poxa, se ele guardar ali 10 gols na La Liga pelo La Coruña, vai ajudar bastante. Trouxe o Angelinho também, que veio da Roma por empréstimo, bom lateral esquerdo, ala esquerdo. E sim, eu vejo o Racing e o Málaga vai ter que suar bastante a camisa para tentar se manter. Então, eu já vou aproveitar, como eu já estou falando bastante aqui, deu panorama geral dos times. Vou aproveitar e fazer minha tier list. O que eu penso aqui vai ser campeão ou não. Vamos lá, os três. O da Série A eu comecei por aqui, agora eu vou começar pelo rebaixado. Os três rebaixados, para mim, eu acho que o Racing Santander ele não vai se manter. Por mais que eu falei, é um time que disputava ali a La Liga há 15, 16 anos, mas ele está bastante tempo longe. Querendo ou não, o Málaga e o Deportivo, em menos tempo, eles ainda estavam na La Liga. Por mais que o Málaga e o Deportivo foi para a terceira divisão, depois eu corrijo isso, eu estou enganado ou não, eles têm menos tempo de ausência da La Liga. Então o Racing para mim vai ser um desses três rebaixado. Os outros dois para mim vai ser o Elche. O Elche para mim não vai se manter. E essa terceira vaga aqui, eu vou deixar com a Alavés. Eu acho que o Deportivo e o Málaga vai se salvar. Vai batalhar muito, vai batalhar bastante, tanto é que eles vão ficar aqui, o Málaga, o Deportivo, o Osasuna, se não abrir o olho. Tem o Levante também, para mim vai disputar bastante para não cair, mas na La Liga, igual eu mostrei ali, foi muito curioso. Temporada passada, olha só o tanto de gente disputando para não cair. O bloco de rebaixamento da La Liga é muito maior do que da Premier League e da Série A, por exemplo. Mas para mim, os últimos seis que vão disputar aqui vão ser esses três aqui. Então, aí na La Liga, se mantendo aquela questão do coeficiente deles, que vai uma mais para Champions, acaba ganhando uma vaga a mais para a Europa League. Então, em oitavo aqui, eu coloco o Valência. Por mais que eu possa estar sendo contraditório, que eu não dê uma atenção maior, mas como tem 8 vagas, e a questão do o Getafe ter que compartilhar a Conference com a La Liga, o Celta mais um ano na Liga Europa com a La Liga, eu acho que vai pesar um pouco para esses dois. Eles não vão se manter aqui, abrindo vaga para o Valência, que nos últimos anos não disputa nada europeu. Talvez beliscar essa oitava colocação aqui. Sobre a Europa League, o sexto e o sétimo, para mim, vai ser o Betis, aqui sexto ou sétimo, ele não vai conseguir ficar entre os cinco por estar na Champions, por dividir essa tensão. Esse é meu palpite. O outro aqui é Real Sociedad, está na Europa League. A gente vai fazer um bom torneio de Europa League, de La Liga, mas não pode ficar em quinto. Então, agora eu vou falar da Champions, do quinto. Para mim, os quatro vão se manter mais ou menos aquilo. Barcelona, Real Madrid, Atlético, o Villarreal vai se manter também. Para mim, a única mudança vai ser esse quinto. Quem vai entrar para mim aqui é o Bilbao. Eu aposto por eles não estar na Europa League nem na Conference, se dedicando à La Liga e à Copa do Rei, eles têm condição de ficar aqui em quinto. O Villarreal, para mim, vai se manter ali em quarto e quinto, vai conseguir se manter na La Liga. Eu falei, o grande desafio é a La Liga com a Champions. É tentar ficar aqui em quinto e ser menos pior na Champions. Pelo menos ir para 16 avos, no mínimo. Não dá para ficar em 35º de novo, igual ficou na última Champions. Aqui o Atlético de Madrid, terceiro colocado. E agora o campeão. O campeão, para mim, vai ser o Real Madrid. Por que eu acho que vai ser o Real Madrid? É uma grande aposta, porque tá chegando bastante gente, chegando o Mourinho, mas por mais que o Real Madrid seja o maior campeão da Champions, ele sempre entra para ganhar Champions, eu acho que ele está precisando mais de uma La Liga do que uma Champions por agora. Ainda mais que o Barcelona é bicampeão e ao mesmo tempo o Barcelona precisa mais da Champions do que da La Liga. A última Liga dos Campeões do Barcelona foi em 2015, já está indo para mais de 10 anos, 10, 11 anos. Então, se chegar ali no. Ó, o Barcelona foi eliminado nas quartas para o Atlético, e não foi tão longe na Champions. Tá, dependendo de se considerar quartas é longe, mas não a ponto de chegar na semi. Qual foi a última final do Barcelona? Se eu não me engano, acho que foi quando ele foi campeão, em 2015. No máximo ele tá batendo ali a quarta, semifinal, quando não sai antes. Então acho que o Barcelona vai virar mais os olhos para a Liga dos Campeões, deixando esse espaço para a La Liga para o Real Madrid. E ao mesmo tempo eu não vejo o Real Madrid indo tão longe na Liga dos Campeões. Eu vejo novamente ali Bayern, PSG e o Barcelona. Os três favoritos têm as outras várias incógnitas, mas quando for fazer o vídeo da Champions, eu dou meus palpites. Então, para mim vai ser isso. Eu acho que o Madrid vai ser o campeão e o Barcelona vai ser o vice.
Eu tentei justificar um pouco aqui, trazendo um pouco de informações, dados, mas no fim das contas aqui é um pouco de achismo, um pouco de chute também, mas aí vocês ficam à vontade depois nos comentários falar se vai ser esse aqui mesmo, ou o Barcelona, enfim, o Atlético surpreender, quem sabe. Então, nesse bloco aqui do bloco Água de Salsicha, né? Para mim, quem vai brigar por essa oitava vaga aqui com Valência vai ser o Sevilha e o Celta de Vigo. E esses outros quatro aqui, ao mesmo tempo que eu tô colocando aqui o Espanhol, o Raio, o Getafe, o Osasuna, tranquilamente. O Raio Vallecano e o Osasuna eu poderia colocar aqui, tipo assim, fazendo esse bloco mesmo, esse bloco de 8 clubes bem candidatos para não cair, como foi a última temporada. Para mim faz até mais sentido isso aqui, por mais que aqui a tier list não foi montada assim, para mim faz mais sentido isso. Esse bloco desses 7 aqui brigando para não cair, e aqui esses 5 tentando beliscar essa oitava vaga aqui, mas também é coisa de 2, 3, 4 derrotas seguidas, igual foi o Espanhol, um segundo turno horroroso, ele pode vir para cá, para brigar para não cair. Então, é isso. Então, pessoal, é isso. Essa é a minha previsão para a La Liga. Novamente, igual quanto fiz na Série A. Vocês comentam aí se vocês concordam, campeão é isso, rebaixado esse aqui, pode ter uma surpresa. Ou quem sabe um que está subindo, igual o Deportivo, pensou, fica em oitavo, tenta brigar para uma Conference League. Isso tudo pode acontecer. Ou um vídeo real que eu coloquei aqui pode muito mal, ficar aqui em 13º. Mas é isso, eu sou o Fabrício, novamente me apresentando no final do vídeo. Deixa um like, se inscrevam, obrigado por quem ficou até aqui. E até o próximo vídeo, valeu, falou!